hoje aqui na companhia do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano, e boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. Bom, irmão, a gente vive, esse período aí de isolamento, distanciamento, e quando a gente pensa em especial nos espaços religiosos, também com essa restrição, como é que tem sido esse período, como é que tem sido as próprias ações, as atividades que vocês desempenham de uma maneira geral, também com a questão da assistência, do auxílio, como é que se configurou isso nesse período de pandemia? Bom, é importante nós termos em mente que quando nós falamos da questão das religiões, e aqui não falo só da Igreja Católica, mas de todas as outras religiões, as pessoas logo pensam no culto, né? Então, ou seja, as igrejas fecharam, não podem ser abertas, e então as pessoas não têm acesso ao culto, então não vai fazer o culto. Então, é importante nós aqui diferenciarmos que além do culto, todas as igrejas, elas têm inúmeras outras atividades que são ligadas ao seu apostolado, nós assim dizemos, né? Então, vamos ficar com a nossa Igreja Católica. Além das missas, além dos grupos de oração, além dos terços e das pastorais que se reúnem no espaço religioso, e que já há 4 meses nós não fazemos isso, reunir presencialmente, nós temos as atividades pastorais que são as visitas nas casas, por exemplo, legionárias, a pastoral da saúde, elas fazem para levar o consolo, levar o conforto àquelas pessoas que estão doentes, inclusive até verificando a necessidade de bens materiais, de encaminhamentos, às vezes até ajudando na limpeza da casa, no lavar uma roupa, etc. A gente conhece inúmeros agentes de pastorais que fazem isso no seu apostolado. Então, essa é uma atividade. Nós temos também a atividade de nós pastores, diáconos, padres, que vão até os doentes para fazer uma oração, para abençoar as casas, para abençoar tantas coisas, e também nos hospitais, tanto a pastoral da saúde, quanto nós vamos para rezar com o doente, de um modo especial o sacerdote se faz presente para ungir com óleo, dar o sacramento da unção dos enfermos para aqueles que correm aí riscos de perder a vida. Então, quer dizer, é uma outra atividade. Nós temos no próprio espaço religioso também o atendimento às pessoas naquilo que nós chamamos de direcionamento espiritual. Então, praticamente todas as paróquias têm lá a sua secretaria, onde o padre vai atendendo pessoas, não só para os sacramentos da confissão, ou para outros encaminhamentos de batismos, casamentos, etc., mas também para direcionamento espiritual, para aconselhamento. É muito comum muitas pessoas procurarem porque estão deprimidas, porque estão com uma série de problemas, relacionamentos familiares, relacionamentos no matrimônio, problemas no serviço, etc. Então, se atende também nesse espaço religioso. Então, olha só que gama de atividades do apostolado nossos que ficaram prejudicados nesse sentido de não podermos mais atender. Então, nós não estamos indo aos hospitais por causa das orientações das autoridades da saúde. Aos velórios, nós estamos indo e estamos sendo bem rápidos, bem breves. Nós temos aqueles casos em que vai direto para o cemitério, que também se atende. Aqui em Batatais nós temos aí, cada dia da semana, é uma paróquia que é responsável por fazer esse atendimento. Esse atendimento nós ainda estamos fazendo. Às vezes complica um pouco a questão, principalmente para nós, os diáconos que trabalham, porque como o período de velório ficou reduzido a 3 horas, então às vezes é difícil, você recebe uma notícia às 10 horas, o enterro vai ser 11h30, às vezes você não está na cidade, ou está com outra atividade, está numa reunião, e às vezes está trabalhando, como alguns casos, e não tem como atender. Antes, geralmente, a gente às vezes ia à noite, você ia antes de ir para o trabalho, antes das 8 da manhã, então na hora do almoço, então você conseguia fazer isso. Agora está muito difícil esse atendimento, para as famílias, todos nós temos que compreender esse momento em que nós estamos passando. Mas, por outro lado, Luciano, isso também fez com que a Igreja Católica, ela foi muito arredia à questão das redes sociais, ela foi muito difícil para aderir,
E ela teve que mergulhar de cabeça. Eu ouvi uma frase em uma reunião ontem, o nosso bispo, uma reunião online também, e ele dizia, na verdade, a igreja foi empurrada, ela foi jogada dentro de algo, de um universo que a gente não conhecia. E ele citava um exemplo que até, economicamente falando, isso surte efeito. Ele citava um exemplo, e a gente pode citar, por exemplo, se vamos supor que eu faço uma reunião em Ribeirão Preto presencial, como a gente fazia. E aí todo mundo pega seu carro e vai, você tem que pagar pedágio, combustível, você tem custo, seja um café ou você vai almoçar, você tem custo com essa reunião. Quando você faz uma reunião online, você não tem custo nenhum. Você não gasta com combustível, você não gasta com pedágio, você não gasta com alimentação. Você faz da sua casa, da sua sala. É claro que vai ter alguns tipos de reunião que não tem como você fazer online, mas a maioria das reuniões nossas é possível que se faça online. E aí entrou aquela história das pessoas terem que aprender a manusear esse instrumental, as várias plataformas, os vários aplicativos que nós temos para poder estar comunicando. Nós, da Comunidade Missionária Divina Misericórdia, por exemplo, já fizemos reunião também por um aplicativo. Tem vários, não vou citar o nome aqui, mas tem vários aplicativos. No aplicativo, você recebe, é gratuito, você recebe o link, o endereço, e a gente passa para os irmãos daqui de Batatais, de São Carlos, de Marília, e aqui em Batatais dos diversos pontos e casas que nós temos. E a gente fez uma reunião, durou 1h30 a reunião, foi muito proveitosa. Todos puderam falar, tiveram a oportunidade de falar, e nós também de transmitir as orientações que a gente vai recebendo, tanto da igreja quanto das autoridades sanitárias, porque, afinal de contas, nós trabalhamos com o público. E a igreja trabalha com o público. Então, as nossas paróquias, citando o exemplo da nossa paróquia Santa Rita de Cássia, ela montou um estúdio. Teve que comprar equipamento para a transmissão das missas. Ora, se aquele material está ali, então nós estamos aproveitando para outras atividades, além da missa, uma live, música, entrevista, outras orações e etc. E assim também várias pastorais estão fazendo. Eu participei, semana passada, a nível de Estado de São Paulo, também de uma formação online da Pastoral da Saúde, monitorada diretamente da capital de São Paulo. Vamos participar agora, no final de semana de 23 e 24 de julho, do Congresso Estadual, da Semana Social, de todas as pastorais sociais do Estado, e é um momento que a gente faz um balanço. Olha, o que a igreja está fazendo também? Por quê? Porque, além de todo esse apostolado, que atinge em grande parte a questão espiritual, nós temos aquilo que atinge também a questão material. Além das entidades ligadas à igreja que trabalham na assistência social, que trabalham na saúde, que trabalham na educação, nós temos aquelas pastorais que atuam diretamente. Vou citar aqui um exemplo, a Pastoral da Criança, com cestas básicas, com visitas, com orientações e o peso das crianças, acompanhamento do crescimento, etc., da orientação das famílias, na questão de sanitária, etc., também ficou prejudicado, porque nós não podemos estar indo na casa das pessoas. As visitas que nós fazíamos aos presídios penitenciários daqui da nossa região, do qual eu também faço parte, estão todas suspensas, então também nós não estamos podendo prestar esse apoio espiritual a esses irmãos encarcerados. A Pastoral do Idoso, e o idoso agora mais do que nunca é um grupo de risco, está aprovado para mais B, que é o grupo de risco mais atingido, é o grupo do idoso. Então também a nossa pastoral que trabalha com os idosos não pode visitar os idosos e, obviamente, também os idosos não podem vir até os nossos espaços. Então, enfim, nós estamos aprendendo. E aí eu queria pegar um gancho aqui, Luciano, se eu estiver falando demais, você me corta, né? Mas para lembrar que aconteceu uma coisa interessante. Em fevereiro eu vim aqui, você me convidou, e eu falava sobre a campanha da fraternidade deste ano, que falava do cuidado, e como é a parábola do bom samaritano, é aquele que está ferido, que está doente, que está caído, que está machucado. A gente nem fazia sonho de que essa pandemia já estava lá na China, mas a gente não sabia que ia chegar do jeito que chegou aqui no Brasil. Nós falávamos no último bloco a respeito desse tema, da campanha, que é o cuidar quase premonitório aí, para esse período. Realmente foi, porque o tema ele é escolhido
praticamente há mais de ano antes. Então, esse tema que nós estamos trabalhando esse ano, ele foi escolhido no final de 2018 para 2019, e nós já estamos em 2020 para trabalhar esse tema. E quando nós usamos a parábola do bom samaritano, o tema fraternidade e vida, dom e compromisso, olha só, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E eu dizia no intervalo para o Luciano que todos os anos a campanha da fraternidade, ela produz inúmeros materiais. Eu sou um dos coordenadores a nível de Arquidiocese de Ribeirão Preto, são 23 municípios que nós cuidamos. Então, são palestras. Eu, por exemplo, se não houvesse essa pandemia, nessa altura do campeonato já teria feito aí 20 palestras pelas cidades vizinhas. A gente faz simpósios, congressos. Então, é um monte de atividades, mas que ficaria tudo na teoria. Agora, com a pandemia, nosso planejamento foi tudo por água abaixo. Aquilo que a gente tinha planejado de fazer, de encontros e etc., foi por água abaixo. Nós tivemos que nos reinventar, como eu disse, usando mídias também. Mas o interessante de tudo isso é que agora não somos só nós, agentes da campanha da fraternidade. Todos, nós fomos chamados a cuidar do outro. Então, ou seja, quando a campanha colocou esse tema aqui, então o bom de tudo é que agora nós tivemos que colocar na prática. Nós estamos tendo que cuidar de nossos idosos, aqueles que têm os pais, os avós, cuidar no sentido de não deixar de sair de casa, de manter o isolamento, de manter distanciamento. Nós temos que cuidar daqueles que têm essas comorbidades, que já têm doenças anteriores e por aí afora. Nós temos que cuidar das nossas crianças. Quando que qualquer mãe sonharia que 2020 ela iria ficar tanto tempo com seus filhos em casa, né? E aí tem que se cuidar dos filhos, tanto da alimentação, da saúde. Eu imagino a luta que é segurar a molecada para não soltar pipa e etc., não sair para a rua. Então você está tendo que cuidar do outro. Então você está colocando o tema da campanha da fraternidade na prática. E uma coisa importante, cuidar de si mesmo. Porque a gente sabe que aquele que não cuida de si, não tem como cuidar do outro. Quem não se ama, não pode dizer que ama o outro. Eu preciso primeiro me amar, para depois partir e estender a mão para aquele outro que está ali para nos ensinar. A campanha da fraternidade ela é sempre política, né? Não tem como você falar, política não partidária, pelo amor de Deus, mas política no sentido de criar consciência. A campanha da fraternidade ela sempre trabalhou temas voltados para as políticas públicas. E para movimentar a comunidade. E para movimentar a comunidade nesse sentido. Esse é o objetivo da campanha da fraternidade. Nós temos outras pastorais, outros movimentos, outras campanhas que são no sentido da espiritualidade. Mas a campanha da fraternidade, sem desprezar a espiritualidade, mas era aquela voltar para a ação, levar o povo a conscientizar-se dos seus direitos, a lutar por seus direitos e etc. e tal. E vejam bem que a pandemia ela vem nos ensinar muita coisa. Eu até anotei aqui alguma coisa. Por exemplo, a pandemia nos ensina que não há diferença entre país rico e país pobre. A pandemia nos ensina que não há diferença entre ideologia A e ideologia B. Não há diferença entre a cor da pele. Não há diferença na questão do poder aquisitivo quando eu falo do pobre e do rico. A resposta e o diferencial está naquilo que a resposta que cada população dá. Agora, essa resposta que cada população dá, aí nós deparamos com uma questão: a cultura, a educação de um povo. E a gente precisa entender que a cultura, ela se constrói no dia a dia. Dinheiro não compra cultura, dinheiro não compra educação, dinheiro não compra saúde. Aqui lembro que quando eu vim aqui em fevereiro eu falava, né? E o texto base da campanha da fraternidade traz um depoimento de Paulo Coelho. Todo mundo conhece, né? Até muitos o têm como guru, um dos mais famosos brasileiros em âmbito internacional, já escreveu inúmeros livros e etc. e tal. E ele, em um momento de dificuldade da sua vida, que ele precisava, ele dizia: eu estava passando fome. Quem é que estendeu a mão, deu comida e providenciou uma passagem para que ele voltasse para o Rio de Janeiro? Foi a nossa Santa Dulce dos pobres. Então, quer dizer, de repente as pessoas olham hoje para Paulo Coelho e falam: ele é famoso, ele tem dinheiro, ele é rico, etc. e tal. Mas, às vezes, quando bate a nossa porta, a necessidade, a doença, ninguém
está dentro de uma bolha, ninguém está livre. Todos nós precisamos pensar justamente nessa questão do cuidado. Eu estou vindo agora de uma formação que a Comunidade Missionária de Misericórdia, em parceria com a Secretaria, como foi falado antes, está fazendo hoje, lá no Centro Comunitário da Vila Lídia, para atender a população de rua, especificamente, inclusive indo para a rua, fazendo abordagem. E eu dizia para todos que estavam ali, ciências sociais, psicólogos, cuidadores, etc., temos que conscientizados que nós somos, a partir de agora, advogados dessas pessoas. Nós somos defensores dessas pessoas. Nós temos que lutar por essas pessoas. Nós temos que colocar isso na cabeça. Essa política do cuidado daqueles que estão mais fragilizados neste momento. Então, quando nós estamos dizendo que a pandemia está a nos ensinar muita coisa, e nós brasileiros, podemos dizer sem medo de errar, talvez a gente sofra um pouquinho mais, né? Porque nós temos uma crise política eterna, infelizmente, e aí não tem como você dissociar uma coisa da outra. E quando você mistura esse tipo de coisa, então nós estamos sofrendo muito, mais do que talvez se não houvesse essas crises, se não houvesse essas brigas, se os nossos governantes, e aqui eu estou dizendo executivo, judiciário, legislativo, colocassem os interesses do povo acima dos seus interesses pessoais, acima dessas brigas que nós estamos vendo por aí. Então, ou seja, com certeza, talvez se dessa forma fosse, é claro que, não estou dizendo que nós ficaríamos livres, o Brasil não teria o Covid-19, não é isso que eu estou dizendo, não sou irresponsável a tal ponto, mas talvez fosse mais fácil trabalhar. Talvez os nossos profissionais de saúde não estivessem sofrendo tanto, com tantas incertezas. Talvez nós que estamos na linha de frente da ciência social não estivéssemos com tantas interrogações do que será e de como vai ficar. A minha esperança como cristão, e como o tema da campanha da fraternidade nos leva a refletir, é quando eu olho para os países que passaram por essa avalanche, se levantando, dando as mãos e começando a reconstruir. Então, nós hoje, infelizmente, estamos mergulhados no fundo do poço, mas nós temos que também pensar que, se Deus quiser, com muita esperança, nós vamos passar por isso. É claro que, como eu disse, estamos sofrendo mais, mas que talvez isso sirva para tirar ensinamentos. E tirar ensinamento da seguinte forma: nós somos responsáveis pelos nossos governantes, porque somos nós que os colocamos lá. Alguém vai dizer assim para mim, quando eu quero dizer dessa crise que a gente enfrenta: ah, mas eu não voto em juiz. Mas quem é que escolhe o nosso Supremo Tribunal Federal? São aqueles que você votou. Então, por exemplo, esse ano nós temos as eleições municipais. Às vezes eu costumo dizer que na cidade menor, e eu conheço, realmente, a minha, Santo Antônio, Altinópolis, que tem muito parente, né? A gente vê que talvez é mais fácil de trabalhar e de você entender esse fluxo. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, o governo federal, ele enviou dinheiro para todos os municípios, né? E qualquer governo, qualquer um que estivesse lá no governo federal, teria essa obrigação e iria enviar o dinheiro. Só que eu fico vendo, Luciano, que às vezes os municípios menores têm uma facilidade maior de trabalhar com isso. Por exemplo, na questão da verba que veio para a questão de LPI, que são os idosos, ou quem já está abrigado, a Secretaria da Ciência Social do município foi de uma celeridade belíssima, assim, competentíssima, porque realmente já estamos comprando equipamentos, luvas, os EPIs necessários, etc. Tal. Esse próprio projeto que foi falado, né? Então, que bonito, né? Rapidinho, quer dizer, eu falo porque eu tenho casas em cidades que são 5, 6, 7 vezes maior que Batatais. Tem esse comparativo. E que está enrolada a coisa ainda, porque os políticos estão brigando, porque não sabem como é que vai ser fazer, como é que vamos aplicar. E sem contar aqueles lugares onde nós estamos ouvindo falar de desvios, que inclusive nós temos aí muitos governantes sendo presos, sendo investigados, e graças a Deus, então a gente tem que também erguer as mãos para os céus, porque aqui onde nós estamos está sendo feito, pelo menos até onde eu tenho conhecimento,
tudo com competência e com transparência, de forma que a população, eu parabenizo aqui a Secretaria Municipal da Saúde, fazendo um trabalho fantástico, tanto de divulgação quanto de condução dessa própria política de saúde nesse momento. A nossa Santa Casa, que agora aqueles que falavam mal da Santa Casa têm que olhar, ela tem que ser orgulho nosso. Santa Casa é patrimônio do povo de Batatais. E que serviço bonito, que maravilha que está fazendo. As nossas UBSs todas atendendo. Hoje, por exemplo, o pessoal da UBS, em parceria conosco, foi para fazer as orientações naquilo que é do campo da saúde. Na semana passada enviaram um enfermeiro-chefe que também está falando sobre essas questões sanitárias. Então, quando eu olho para a campanha da fraternidade, eu fico pensando assim, Deus tem seus propósitos, eu acho que desta forma a campanha foi muito mais bonita, ela foi muito mais concreta. Não que a gente desejasse ter essa pandemia, muito pelo contrário, não é essa a hipocrisia nossa. Mas já que ela houve, tirar proveito no sentido de colocar em prática aquele discurso que todo mundo acha bonito e que fala. Então nós estamos isso que estamos vendo na prática. E Ana Cláudia tem uma questão muito interessante, né? No início da pandemia se falava muito que era um momento de transformação, que as pessoas iam ficar mais sensíveis, né? Ela já coloca que ela já viu o contrário, né? Quem tinha o potencial de auxílio, de amor ao próximo, isso aflorou ainda mais, mas quem não tinha, a gente veio no egoísmo de, né, não tomar as medidas sanitárias, enfim, querer tirar proveito da situação. Ela pergunta como é que você tem visto esse período para a transformação do ser humano, irmão. Eu vou aproveitar, Ana Cláudia, e vou repetir um texto que eu li aqui do Papa Francisco em fevereiro. Eu li o texto em fevereiro, mas esse texto aqui é de 2014, numa homilia que o Papa Francisco, aliás, numa homilia não, numa locução que ele fez para os padres do mundo inteiro. E ele chamava a atenção dos padres, porque ele estava dizendo que os padres estavam insensíveis. Como você está dizendo, as pessoas estão insensíveis diante do sofrimento das outras, ou até, às vezes, aproveitando-se deste sofrimento para levar vantagem. E o Papa Francisco dizia assim, tu choras ou perdemos as lágrimas? Dize-me, tu choras? E ele vai lembrar de uma antiga oração para pedir o dom das lágrimas. Começava assim, Senhor, tu que deste a Moisés o mandato de bater na pedra para que viesse água, bata na pedra do meu coração para que as lágrimas corram. Era mais ou menos assim, dizia o Papa. Quantos de nós choramos diante do sofrimento de uma criança, de um idoso, de uma família? Quantos de nós sofremos diante daqueles que estão perdendo seus entes queridos? Essa é a fala do Papa. E eu diria, Ana Cláudia, se o Covid-19, uma das coisas que ele faz é perder o paladar, eu diria que a ideologização do Covid-19 está fazendo muita gente perder não somente os sentidos, mas perder os sentimentos. As pessoas estão perdendo o sentimento, elas estão ficando cegas. No momento em que toda a nossa nação brasileira, desde o senhor presidente da República até o último funcionário público, deveria estar todos voltados, com todas as suas forças, para o combate a essa pandemia, o que nós vemos é briga daqui, é briga dali, lança notícia falsa daqui, notícia falsa dali, para desviar a atenção, etc. E o país vai indo assim, meio que um barco sem um capitão que dirija, né? Não porque eu seja capitão que eu esteja falando isso, né? Mas seria, mais ou menos assim que nós estamos. Infelizmente, né? Eu vi hoje uma crítica à questão do Ministério da Saúde, né? Eu não estou aqui, eu acho que tem que ser ético, essa é a minha opinião, mas eu não estou aqui para defender isso A ou B. Mas, quer dizer, nesse momento crítico, em que nós teríamos que ter, mas aí eu acho que o outro fica com medo de nomear e que vão massacrar, que não vai. Mas olha só que coisa de doido, né? Que é justamente ali o X da questão. Imagina se você estivesse numa mesa de cirurgia e quem estivesse ali ao redor não fosse médico, e aí você vai ter que passar pela cirurgia. Como é que você fica?
É uma insegurança total. Então, quando o Papa diz que as pessoas estão sem sentimentos, basta você pegar aí, e eu falava também das redes sociais, você fica vendo gente brigando o dia inteiro, falando mal do outro, xingando para cá, xingando para lá, e basta postar uma coisa que já vem aquele monte de comentário, tudo político, tudo xingando o outro, tudo ofendendo o outro. Quer dizer, gente, nós temos que ter consciência de que nós estamos diante de algo desconhecido, inclusive da ciência. Agora, eu creio que a ciência debruçou já o suficiente sobre isso, que ela já não está tão leiga no assunto. Mas tem muita coisa que a ciência não sabe ainda. Então, quer dizer, quando tudo começou, a ciência não tinha noção. Ela tem que estudar, ciência é ciência. Tem que estudar, tem que saber para poder falar. Tem uma evolução aí a cada dia. Tem que ter uma evolução. E às vezes, quer dizer, usa ou não usa máscara? Então vamos usar. Mesmo que não faça bem, mal, não vai fazer. Agora, se depois, amanhã ou depois vier provar que não deveríamos usar, não devemos culpar, porque naquele momento ela também não sabia. Então, quantas e quantas vezes a gente sabe que a automedicação é errada. Mas quantas e quantas vezes você está aí na sua casa e você tem uma dor, sei lá onde, seja na barriga, sei lá onde na cabeça, e você não sabe o que é. O que você faz? Você vai lá e toma um medicamento, ou faz um chazinho de folha lá, que às vezes não fez efeito nenhum, porque não é para curar aquilo que você está doendo. Aí você vai e toma outro. Então, quer dizer, você está fazendo, a ciência também está fazendo isso. E nós temos que confiar. E aqui, como eu falava da igreja, e nós temos uma encíclica do Papa São João Paulo II, que é fantástica, né? Ela é para ser lida não só pelos católicos, mas para todos, que chama Fide Ratio. O que significa em latim essa expressão Fide Ratio? Fé e razão. Onde ele discorre, assim, de uma maneira fantástica, que não há, eu falei, Bento XVI, não há confronto entre fé, elas não são, uma não é contra a outra, elas caminham juntas. A igreja não despreza a ciência. E eu já vim aqui, já falei inúmeras vezes, quando a igreja vai reconhecer um milagre, por exemplo, de uma cura, a primeira coisa que ela faz é ouvir a ciência. Porque se a ciência disser, isso aqui não foi cura, está doente ainda, se a ciência disser, isso aqui está explicado por isso, a igreja vai dizer, então não existe milagre. Então, quer dizer, a igreja caminha junto da ciência. Basta nós vermos o número de universidades que nós temos ligadas à igreja. Eu mesmo concluí o meu mestrado agora, em dezembro, por uma universidade da igreja, Universidade Gregoriana. Então, ou seja, não posso dizer que a igreja está contra a ciência. Então, nós como cristãos, mais do que nunca, devemos sim obedecer, não é curvar no sentido de ser submisso, não é nada disso, é de ser inteligente. Jesus no Evangelho, e a Bíblia, a Sagrada Escritura está cheia disso, quantas e quantas passagens, ele sendo Deus, como nós cremos, quando uma pessoa era curada, quando ocorria um milagre, o que Jesus falava? Ele mandava procurar os doutores, mandava procurar lá no templo, porque naquela época nós não tínhamos hospitais, não tínhamos tanta coisa para testar, então quer dizer, para testar se a pessoa foi curada de uma lepra, tal, a pessoa tinha que ir lá, porque tinha que tirar roupa, tinha que olhar tudo, tinha que fazer a sua quarentena. Então, gente, quando nós falamos de questões sanitárias, se você pegar o Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, você vai encontrar Deus ensinando a fazer latrina, Deus ensinando a fazer fossa. Mas para que isso? Higiene, medida sanitária. Porque você imagina aquele povo andando pelo deserto, andando pelo meio do mato, desculpe a expressão, mas todos eles defecando, urinando e jogando comida, resto de comida em volta do acampamento onde eles estavam. O que ia juntar de mosca, de rato, de bicho e de doenças? Então Deus ensinou como é que fazia latrina, Deus ensinou como é que fazia fossa. Está escrito lá, inclusive até as medidas que Deus dá. Então a gente precisa entender que a ciência não está em confronto com a religião. Agora, é claro, nós temos religiosos que querem desprezar a ciência. Mas aí não pode dizer que é a igreja que está desprezando, porque eles não falam em nome da igreja, eles falam em nome próprio. Se eu vier aqui e der uma opinião contrária àquilo que a igreja pensa, é a opinião do capitão, do diácono, e não da igreja.
nós falávamos no bloco passado justamente disso, né? Desse impacto na construção do ser humano, né? No afloramento das coisas boas e ruins nesse período. E a gente observa o quanto é cíclico, né, irmão? No sentido assim, a gente fala de pragas, a gente fala de grandes doenças na história toda, né? E o texto religioso está permeado disso. Está permeado. Nós, nas Sagradas Escrituras, vamos encontrar inúmeras passagens, e agora eu digo para todos vocês que estão me vendo e ouvindo, quantas e quantas vezes eu escutei, isso aqui não aconteceu, isso aqui é ficção, isso aqui é figura de linguagem, isso aqui pode até ter sido alguns casos. Mas será que daqui 1000 anos, quando alguém disser que no ano de 2020 houve no mundo uma pandemia que matou milhões e milhões de pessoas, milhares e milhões de pessoas, que todo mundo andava de máscara, que todo mundo ficou trancado dentro de casa, que parou o futebol, que parou os teatros, os cinemas, a música, parou tudo. As pessoas falam, não, isso não aconteceu, não, imagina. Aconteceu. Nós estamos vivendo isso. Muitas pessoas, às vezes, publicam algumas coisas nas redes sociais dizendo assim, e eu concordo com essa publicação. Aqueles que são insensíveis parece que estão esperando que tenham um vizinho, um parente com a doença ou morto para poder acreditar que realmente a situação exige cuidados. Não adianta eu ficar buscando argumentos, como tanta gente busca argumentos, de que isso, aquilo, outro, de que aquilo não aconteceu, de que não foi verdade. Nós tivemos o absurdo de gente dizer que queria que abrisse cova porque estava vazio o caixão, não sei o que. É tanta paranoia, E isso, infelizmente, nós cristãos temos a obrigação de alertar as pessoas para o seguinte, eu não vou falar do gabinete de ódio, né? Mas eu vou falar de ódio, vou falar de ódio em si, que é coisa que não pode ser de cristão. Mas o ódio hoje anda espalhado por tantos lados. Eu vou deixar a política de lado, porque lá é o lugar que mais tem. Mas qualquer coisa que você publique nas redes sociais, seja o que for, seja sobre o que for, vai aparecer alguém ali embaixo que vai colocar um palavrão, que não vai entender o que você está passando, seja o que for. Se você colocou que você está doente, ou se você colocou que você está triste, ou se você colocou que você apanhou, ou se você colocou que você bateu, ou que foi mandado embora do emprego, qualquer coisa que você colocar, ou que você separou do seu marido, separou da esposa, qualquer coisa que você colocar, alguém vai falar mal ali embaixo, demonstrando ódio, demonstrando intolerância, demonstrando coisas assim horríveis. Então nós precisamos, como cristãos, parar e pensar nisso. E não sou eu que digo, mas está aí os profissionais, principalmente da área da psicologia, a dizer que é claro que às vezes muitas pessoas não estão preparadas, né, para fazer o isolamento, no sentido de que elas não suportam mais ficar dentro de casa, porque não suportam umas às outras. Então, de repente, a mãe não está suportando os filhos não estão suportando a mãe, o marido não está suportando a esposa não está suportando o marido, e aí como às vezes, mesmo que você saia esporadicamente, mas você fica o maior tempo dentro da sua casa. Então aí, como eu recebo muitas ligações e até pessoas que às vezes nos procuram pessoalmente na comunidade, pedindo direcionamento espiritual, pedindo aconselhamento, e aí você percebe que as pessoas estão muito estressadas, as pessoas estão assim a ponto de explodir. Semana passada atendi uma pessoa e a pessoa dizia que ela não sabia mais o que fazer. Ela ficava desesperada dentro de casa. E aí eu conversando com ela, imagina, bom, geralmente em casa a gente limpa a casa, lava roupa, arruma... Não, eu já fiz tudo, faço rapidinho tudo e depois eu fico desesperado. Então, primeira coisa, nós precisamos planejar então o nosso isolamento social. Porque a gente às vezes tem aquela mania de viver a vida sem planejamento. A gente vai vivendo, depois morre, não sabe o que fez. Então, vamos planejar. O que nós vamos fazer? Então, existem tantas e tantas coisas para nós fazermos. Então, vamos pegar um exemplo. Se a sua casa possui quintal, como é que está esse quintal? Você tem uma horta, você planta alguma coisa, você cria algum animal, cachorro, galinha, não sei o quê, para você poder levantar de manhã e depois do café ir para lá
e arrancar o mato, carpir, aguar, e cuidar do animal, e dar alimento, recolher ovo, você faz isso. Você não tem quintal, então dentro da sua casa, o que você faz que você pode organizar, que você pode arrumar? Eu estou dizendo em termos de fazer atividades, né? Também as atividades físicas nesse momento, se você tem aparelhos, tudo bem, não precisa ter uma academia dentro de casa, mas qualquer gugada que você der no teu celular, você vai aparecer lá montes de exercícios que você pode fazer. Agora precisa ver teu quadro de saúde, se permite, sua idade se permite, mas que você pode fazer, de caminhar, de fazer exercícios abdominais, de fazer um monte de coisa que você pode fazer sem aparelho algum, não precisa de aparelho. Isso vai não só queimar energia, vai trazer bem-estar. Outra coisa, aí você tem lá televisão, computador, internet, porque hoje todo mundo praticamente tem Wi-Fi em casa, tem sinal, tem tudo. E aí eu converso com as pessoas, mas o que você está vendo na televisão? Ah, eu vejo a novela, eu vejo o jornal, eu vejo... Gente, procura dentro do planejamento fazer algo bom, no sentido da construção. Vamos pegar um exemplo da tua profissão. O que tem de curso gratuito pela internet, gente, você pode fazer. Eu, por exemplo, na própria comunidade, nós temos um link que a gente recebe essas notificações de como prestar conta, são cursos, são palestras. Então, você vai buscar aquilo que você gosta. Para de ficar vendo só jornal, só novela, só filme e tal. Tudo bom, nada. Eu vi muitos filmes, é bom que você veja filmes, mas procura selecionar um filme que traga coisa boa para você. E procura cursos que você possa fazer pela internet nesse momento, porque quando a gente senta na frente do computador, você esquece da vida, você fica 1 hora, 2 horas ali. Então, se a tua área é da educação, procura assuntos que você gosta lá da educação. Se a tua área é do esporte, procura do esporte. Se é da religião, eu, por exemplo... Tantos links que nós temos lá que eu estou entrando, que estou vendo, estou procurando aprimorar meu inglês. Então vamos preencher o tempo, porque aí você não vai ter tempo de falar em depressão, de ter que ficar deitado chorando, de que ficar... preencha com uma coisa, livros para ler, gente, olha. Mas sim, livro para ler. Porque tem gente que fala que vai ler livro online ou pelo computador e tal. Só que aí é uma praga, né? Por exemplo, a gente fala, nas reuniões online que a gente faz, a gente tem que dar uma ordem, desliga tudo. Porque senão a pessoa está na reunião e ela está com o celular ou ela está clicando outras coisas. Está tudo menos na reunião. Porque quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não, agora eu estou participando da reunião. Eu, por exemplo, faço as minhas orações, as que eu já sei, por exemplo, o terço e tal, óbvio, faço aqui de cabeça. Mas, por exemplo, o Evangelho, as passagens bíblicas, os salmos, a liturgia das horas, eu faço pelo celular. Só que naquele momento que eu estou fazendo, você tem que desativar todos os outros. Porque senão você fica querendo ver a mensagem do zap que tocou, né? Aí você desvia a sua atenção, a tua oração nem vai valer nada. Então, ou seja, foca naquilo que você está fazendo. Mas faça um planejamento para isso. Eu levantei de manhã, fiz o café, limpei a casa, cuidei do quintal, cuidei dos animais, etc. Tal. Almocei, arrumei a cozinha. E agora? Das 2 da tarde até as 5 eu não tenho absolutamente nada para fazer. Então aí eu vou buscar alguma coisa para fazer no sentido de me formar, no sentido de crescimento. Faça curso de inglês, faça curso de francês, de italiano, de uma língua que você queira aprender, que você gosta. Tem um monte de graça aí na internet. Faça religião. Mas eu estou um exemplo aqui, a comunidade Salão tem inúmeros cursos formativos sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre a vida dos santos, sobre a vida da igreja, sobre a história da igreja, etc. Até você pode mergulhar naquilo ali que você vai adorar. Você pode fazer curso de geografia, curso de história, tem tanta coisa para fazer. Que a gente reclamava que não tinha tempo, né, Luciano? E agora, então, a gente está tendo tempo para fazer. Então, vamos aproveitar, mas principalmente aprimorar a área que você trabalha, que você vai ver como é que vai fazer bem para você. Ana Cláudia, Rogério, Pedro e Sueli aqui parabenizando sempre pela visão tão clara, né, e pelas colocações sempre fundamentais para esse momento. Irmão, acho que para a gente encerrar, né, é deixar realmente essa reflexão final aí, né, que o momento pede, né? Nós temos uma campanha da Fraternidade que fala do cuidar e nunca o cuidar foi tão importante para todos nós. E também em função da busca da cura, né? A gente fica falando da cura aí apenas do Covid, né? Mas eu acho que o momento também deixou a gente de frente
para várias doenças do nosso espírito, aí, da nossa alma, que devem ser observadas e, né, com esse tempo aí de observação, ser tratadas para que a gente, de fato, quando sair disso, saia melhor. O provérbio é antiquíssimo. Eu vou falar em português, vou falar em latim, não. Mente sã, corpo são. O nosso corpo é muito mais do que a gente imagina, reflexo da nossa alma, reflexo da nossa espiritualidade. Aquele que não está bem espiritualmente falando, o corpo vai, de uma maneira ou de outra, manifestar isso. Luciano foi muito feliz. A ciência, e nós já temos aí, eu sei que parece que uma das mais adiantadas é Oxford, né? Então nós temos várias vacinas aí que estão em testes já avançados. Nós cremos na ciência, que se Deus quiser, vai descobrir essa vacina e a gente vai aí vacinar a população. É claro que infelizmente tivemos que passar por essa perda, mas que isso sirva de lição para todos nós. A fragilidade do ser humano, que nós possamos saber o quanto nós somos frágeis, que diante de uma coisa que ninguém conhecia, tocou um pavor terrível em todos. É momento, sim, de nós refletirmos sobre o cuidado com o outro. É momento, sim, de nós buscarmos agora curar a mente, estar bem espiritualmente. E aí, então, eu vou concluir lendo um trechinho rápido, se me permite. Por favor. Também do Papa Francisco, que ele não é nenhum, como as pessoas dizem, doutor em tantas coisas, mas ele fala a língua do povo, ele fala a nossa língua. Eu acho que isso é o importante. E ele fazendo uma crítica à antiga Pax Romana, porque o que era a Pax Romana? Você faz de conta que eu sou bom e eu permito que você faça certas coisas. O que era a Pax Romana? Era uma combinação que havia entre as autoridades políticas de Roma, do Império Romano, com as autoridades religiosas da época de Jesus. Então, o que eles diziam assim? Se vocês dominar o povo, quer dizer, manipular o povo, a religião, hein? Presta atenção. Se vocês da religião manipular o povo, vocês podem cobrar o dízimo, falar o que vocês quiserem do Deus de vocês, que não está nem aí. Desde que o povo fique submisso ao Império Romano, pague os impostos, etc. e tal. E a igreja da época, né, vamos dizer assim, não era que era a igreja, o poder religioso da época, fez esse acordo. Então, quem olhava estava tudo tranquilo, tudo sereno, falava assim, paz. Né? A mesma coisa se você chegasse numa casa grande, lá na senzala, olhasse os escravos todos trabalhando, as crianças tudo brincando, você ia falar assim, olha que paz, mas a que preço essa paz? E é isso que o Papa Francisco critica, quando aliado à violência, quando aliado ao ódio, quando aliado à defesa de tantas coisas que são contra os interesses cristãos. E ele diz assim, isso aqui ele disse para o Congresso norte-americano em 2015, na visita que ele fez aos Estados Unidos. E ele foi aplaudido de pé. Ele diz assim, o nosso mundo torna-se cada vez mais um lugar de conflitos violentos, de ódio, atrocidades brutais. Tratemos os outros com a mesma paixão e compaixão com que queremos ser tratados. Procuremos para os outros as mesmas possibilidades que buscamos para nós. Ajudemos os outros a crescer como quereríamos ser ajudados nós mesmos. Em suma, se queremos segurança, vamos dar segurança. Se queremos vida, vamos dar a vida. Se queremos oportunidade, vamos dar oportunidade para os outros. Esta convicção levou-me desde o início do meu ministério a sustentar a vários níveis a abolição global de toda forma de violência, em especial a pena de morte. Vou citar um pensamento para encerrar. Este pensamento não é cristão. Se queres a paz, semeia a guerra.